Você sabia que existe um princípio chamado Mastermind, que ativa toda e qualquer ideia que você queira colocar em prática? Uma mente é poderosa, duas mentes são imparáveis. Ele solta a frase e já acende a luz da prosperidade. Quando ideias se encontram, nasce uma terceira inteligência, o Mastermind. É como turbinar a própria cabeça, com perspectivas novas e liderança compartilhada. Quem busca mentalidade milionária entende: sozinho vai rápido, junto, vai longe e certo. E, cá entre nós, a lei da atração adora ambientes onde todo mundo puxa para cima. Gente comum se junta para resolver problemas grandes. Do contador que ajuda a precificar ao designer que melhora a proposta, prosperidade prática. Nesse arranjo, o Mastermind vira radar de oportunidades e antídoto para a autossabotagem. A mentalidade milionária floresce porque o grupo cobra, inspira e afina prioridades. E a liderança pessoal cresce quando cada um assume seu pedaço do jogo, sem mimimi. Já aviso, não é um clubinho, é motor de resultados. A lei da atração entra quando o círculo vibra metas claras e ação coordenada. Wi-Fi fraco derruba chamada, rede fraca derruba sonhos. Então, prosperidade passa a ser consequência da escolha das companhias certas. E, já que o Mastermind é esse catalisador, vale entender do que ele é feito, e quem colocar na mesa. No campo prático, sugiro um checklist rápido, objetivos em comum, regras claras e encontros com hora marcada. Assim, a prosperidade deixa de ser papo e vira cadência, pauta, decisão, responsabilidade. No Mastermind sério, cada reunião tem métricas e um dono para cada próxima ação. Isso acelera a mentalidade milionária, porque o progresso fica visível e mensurável. E a liderança se prova quando alguém entrega antes do prazo. Contágio positivo, sabe? Se você quer aquecer o repertório, o livro Quem Pensa, Enriquece, capítulo do Mastermind. O livro Tribes do Seth Godin e De Ferdidor do Alex Banayan podem alavancar as informações necessárias para resultados coletivos. A leitura nutre a mentalidade milionária e faz a lei da atração trabalhar a seu favor com imagens mentais fortes. Quando o grupo discute livros, estudos de caso e falhas reais, a liderança sobe de nível. O Mastermind vira laboratório vivo, testar, errar pequeno, aprender rápido e escalar. E, com a prosperidade no horizonte, surge a pergunta-chave: como definir, na prática, o que é um Mastermind de verdade? O poder do Mastermind é uma das forças mais extraordinárias reveladas por Napoleão Hill, e também uma das menos compreendidas. Hill observou, durante mais de 20 anos de pesquisa, que todos os grandes homens que alcançaram sucesso duradouro tinham, de alguma forma, uma aliança mental, uma união de inteligências, trabalhando em perfeita harmonia, em torno de um mesmo propósito definido. Ele chamou isso de Mastermind, quando duas ou mais pessoas se unem em espírito de cooperação e com propósito definido, algo invisível começa a acontecer. Forma-se uma energia, uma vibração, uma força mental que transcende as individualidades. É como se as mentes se fundissem, criando uma terceira mente, uma inteligência superior, capaz de produzir ideias, insights e resultados que nenhuma das mentes, sozinha, conseguiria gerar. Essa é a essência do Mastermind, a união de mentes, em harmonia, com fé e com propósito. Quando isso acontece, o impossível se torna possível, e tudo começa a se mover, num ritmo diferente, numa frequência mais alta. Hill dizia que essa força é tão real quanto a eletricidade. Você não a vê, mas pode senti-la. E, quando usada corretamente, ela se torna o canal pelo qual os desejos se transformam em realidade. O Mastermind é o ponto de partida da multiplicação do poder humano. É o momento em que duas ou mais almas decidem vibrar juntas, numa mesma direção, e o resultado disso é algo que beira o divino. É como se, em um instante, um portal se abrisse, ligando essas consciências, à fonte criadora do universo, e dessa conexão
nascem ideias, inspirações, soluções que não vêm do raciocínio, mas da intuição. O verdadeiro poder do Mastermind não está apenas no que é dito, mas no que é sentido, está no campo invisível, que se forma entre as pessoas. Quando existe harmonia, fé e intenção pura, esse campo é como uma corrente elétrica. Quanto mais mentes ligadas, mais intensa é a energia. Napoleon Hill acreditava que o Mastermind era o elo direto entre a mente humana e a inteligência infinita, e, por isso, ele dizia que ninguém alcança o verdadeiro sucesso sem essa conexão. O Mastermind é o terreno fértil, onde o desejo se transforma em plano, e o plano vira realização. É o ambiente onde a fé se fortalece e o medo desaparece. Porque quando mentes vibram juntas, na mesma direção, elas se tornam imbatíveis. É a união do visível com o invisível, da lógica com a inspiração. E essa força pode ser sentida em cada palavra, em cada olhar, em cada decisão tomada com propósito. É como se o próprio universo reconhecesse a sintonia e começasse a cooperar. Hill dizia que quando duas ou mais pessoas trabalham em perfeita harmonia, Deus entra como o terceiro elemento, e é aí que o milagre acontece. Como diz o capítulo 13, versículo 20 de Provérbios, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mastermind é a união intencional de mentes para criar uma terceira mente. Essa terceira mente pensa melhor, vê cegueiras e acelera a prosperidade do grupo. Funciona porque a mentalidade milionária se retroalimenta em ambiente de liderança compartilhada. Cada encontro combina foco, franqueza e responsabilidade, sem vaidade, sem enrolação. E, quando a sintonia é alta, a lei da atração parece operar em modo turbo. Para ilustrar, veja o exemplo de quem começou de baixo e virou referência. Walt Disney quase quebrou, mas manteve visão e parceiro-chave, puro mastermind na prática. Oprah construiu um núcleo de conselheiros que refinou decisões rumo à prosperidade. No cenário latino, empreendedores que saíram da garagem usaram redes fortes e liderança de serviço. Moral da história: mentalidade milionária floresce quando a gente certa soprando na direção certa. Não se trata de reunir pessoas aleatoriamente, mas de escolher, com sabedoria, quem compartilha da mesma vibração e do mesmo propósito. Hill dizia que a primeira regra do Mastermind é a harmonia. Sem harmonia, não há poder. Sem sintonia, não há conexão com a inteligência infinita. Por isso, escolha pessoas que acreditam em algo maior, pessoas que têm fé, que sonham grande, que respeitam o processo e que desejam crescer, não só por si, mas também pelo todo. O verdadeiro Mastermind não é apenas uma reunião, é um pacto de crescimento mútuo, é um espaço onde todos falam o mesmo idioma vibracional, o da fé, do propósito e da expansão. Cada encontro deve ser tratado como sagrado, um momento onde a energia se renova, onde as ideias ganham corpo e onde a força coletiva se multiplica. E atenção, Hill alertava que a energia do Mastermind é delicada, é viva, é espiritual. Se o grupo se deixa levar pelo ego, pela inveja ou pela competição, essa força se quebra. Mas quando existe respeito, humildade e visão compartilhada, essa energia cresce de forma ilimitada e o grupo passa a vibrar em ressonância com o sucesso. É nesse estado que as ideias fluem como correnteza, que os caminhos se abrem e as respostas chegam quase instantaneamente. Por isso, se você quer crescer de verdade, forme o seu círculo de poder, crie o seu Mastermind e mantenha-o puro, forte
e em harmonia. Agora, o passo a passo para formar o seu. Defina objetivos em comum e regras claras de convivência. Escolha 4 a 6 pessoas com valores alinhados, competências complementares e sede de prosperidade. O ritmo: reuniões semanais de 60 a 90 minutos. Pauta fixa, métricas e dono para cada ação. Ferramentas: quadro de metas, planilha de acompanhamento e um moderador de liderança neutra. Sua rede está construindo seu império ou destruindo-o silenciosamente. Quer afiar esse filtro de seleção no detalhe? Os irmãos Urai começaram numa modesta oficina de bicicletas, mas tinham algo de gigante: liderança colaborativa. Eles criaram um mastermind na prática. 2 perfis complementares, trocando hipóteses, dados de túnel de vento e ajustes milimétricos, conectaram-se a mentores e pares, como Octave Chanuti, ampliando o repertório e mentalidade milionária. Essa rede encurtou erros e acelerou descobertas rumo à prosperidade científica do voo. Quando a visão é clara, a lei da atração aproxima a gente e conhecimento que faltavam. Note como eles filtravam ideias por evidência, não por ego. Lição de ouro para qualquer grupo. No seu mastermind, estimule testes pequenos, ciclos rápidos e feedback sincero, sem melindre. Defina papéis: quem pesquisa, quem valida número, quem conduz a pauta. Isso é liderança que organiza. A mentalidade milionária cresce quando cada encontro deixa rastro, métrica, decisão, próxima ação, e com uma rede afinada assim, a prosperidade deixa de ser promessa e vira resultado com data. Ele fecha com um convite prático: escolha hoje um parceiro estratégico ou dê o primeiro passo para um mastermind. Quando 2 cabeças se unem com clareza, a prosperidade ganha velocidade e consistência. A mentalidade milionária adora compromisso público. Defina um objetivo comum e um prazo. Traga alguém que some visão e execute junto. Isso é liderança adulta em ação. E lembra, a lei da atração responde quando a intenção vira a agenda, não quando fica só no desejo. O princípio do mastermind funciona como um escudo mental e espiritual. A mente humana é como um jardim. Se você não planta as flores certas, as ervas daninhas tomam conta. E o mastermind é o jardim onde as boas sementes crescem juntas. É o espaço onde o negativo não tem vez, onde o medo não cria raiz, onde a dúvida não encontra abrigo. Hill dizia: a associação com mentes negativas é suficiente para destruir qualquer plano. E ele estava certo, porque a energia da dúvida é contagiosa, mas a fé também é. Por isso, o mastermind serve como um escudo, um campo protetor, onde todos se lembram do que realmente importa. Quando o mundo tenta te puxar para baixo, o seu círculo te levanta. Quando o medo tenta sussurrar, o grupo responde com fé. Quando a dúvida tenta entrar, a harmonia do grupo a expulsa. É como um exército de luz, lutando contra as sombras invisíveis que tentam desviar o foco. E é por isso que os grandes realizadores sempre cultivaram suas alianças mentais. Um verdadeiro mastermind é formado por pessoas
que se protegem mutuamente, não apenas em negócios, mas na alma. Eles não falam mal uns dos outros. Eles falam fé. Eles falam direção. Eles falam crescimento. E essa linguagem cria um campo onde o fracasso não sobrevive. Quando uma mente duvida, outra mente dentro do grupo relembra a verdade. E a verdade sempre vence a ilusão. A vibração do Mastermind é tão poderosa que até a negatividade fica sem força para entrar. É como tentar apagar o sol com um balde d'água. Impossível. Quando você se cerca de pessoas que vibram em fé, em propósito, em foco, você se torna blindado. Nada externo pode mais te derrubar, porque a força interna já está consolidada. E esse é o verdadeiro propósito do Mastermind, não apenas crescer juntos, mas se protegerem juntos. Hill dizia: a mente humana é influenciada por todas as vibrações ao seu redor, e você deve escolher em quais vibrações quer viver. O Mastermind é a escolha consciente de viver nas vibrações mais altas, as da fé, da coragem, da prosperidade e do amor. E quando o grupo vibra assim, nada, absolutamente nada, pode detê-los. E lembra, a lei da atração responde quando a intenção vira agenda, não quando fica só no desejo. Passo a passo simples, escreva um anúncio curto do grupo, objetivo, frequência, perfil desejado. Convide de 3 a 5 pessoas de áreas complementares. Selecione por ética, entrega e fome de prosperidade. Marque a primeira reunião de 60 minutos com pauta fixa. Metas, gargalos, próximas ações. Combine um moderador rotativo. Liderança compartilhada evita ego tomando conta. E mantenha a mentalidade milionária. Viva com micro-vitórias semanais e rituais de celebração. Para quem prefere começar menor, eu sugiro um duo de tração. Você e mais um. Por 30 dias. Encontros de 20 minutos. 3 perguntas. O que fez? Onde travou? Qual microação até amanhã? O vínculo cria responsabilidade, o ritmo puxa prosperidade. E o foco? Liga a lei da atração no que importa. Em pouco tempo. A sensação é de rede que empurra para frente. Mastermind em versão Pocket. E, se o jogo não é solo, vale combinar. Os próximos temas. Para lapidar regras, filtros e ferramentas do grupo. Na filosofia de pense e enriqueça, Hill afirma que toda prosperidade nasce de um propósito definido e de uma aliança inteligente de mentes. O Mastermind funciona como catalisador desse propósito. Transforma a intenção em plano, plano em disciplina, disciplina em resultado. A mentalidade milionária que ele descreve não é arrogância, é foco emocional e intelectual, aplicado todos os dias. Quando o grupo repete autossugestões, revisa metas e mede avanços. A lei da atração encontra estrada pavimentada. Isso, por sua vez, fortalece a liderança individual. Aquela que decide, age e aprende com velocidade. Hill também ensina que o ambiente molda o destino. Você é a média das mentes com que convive. Logo, escolher um Mastermind é escolher o tipo de prosperidade que deseja construir. Círculos que pensam em abundância educam a mentalidade milionária para ver possibilidades, não paredes. Círculos que praticam responsabilidade elevam a liderança
e reduzem desculpas. E quando essa vibração coletiva se alinha à lei da atração, só confirma o que o trabalho inteligente já começou a produzir. Polêmica na mesa. Talento sozinho não leva à prosperidade. Rede certa leva. Contraintuitivo. Bastante. A crença forte aqui é simples. Quem cultiva Mastermind encurta caminhos que o lobo solitário nem enxerga. Com mentalidade milionária, a pessoa entende que liderança não é mandar, é somar cabeças, alinhar energia e fazer a lei da atração. Trabalhar a favor de metas claras. Resultado: menos tentativa e erro, mais tração visível. A afirmação que cutuca seu círculo atual está te enriquecendo ou te atrasando, sem fazer barulho. Dói, eu sei, mas é libertadora. Em 7 dias, dá pra sentir recompensa rápida. 2 encontros curtos com um parceiro estratégico, uma pauta objetiva e micro-entregas semanais. O efeito colateral é delicioso, foco renovado, ideias melhores e uma sensação concreta de prosperidade chegando mais perto. E por quê? Isso funciona porque o Mastermind cria uma terceira mente. Você leva suas forças, o outro leva as dele, e juntos nasce uma solução que nenhum teria sozinho. Essa engenharia social afia a liderança, protege a agenda do que não importa e sintoniza a lei da atração. No que interessa é o atalho honesto da mentalidade milionária. Menos ego, mais resultado, curiosidade acesa. E se bastasse um convite bem feito para desbloquear um contato, uma ideia ou um cliente que faltava? Imagine ter, toda semana, um grupo que aponta pontos cegos e celebra pequenas vitórias. Combustível para sua prosperidade. Hoje, você vai ver como montar isso do zero. Sem pompa, sem drama e com um roteiro que cabe na vida real. Se prosperidade é destino, seu próximo passo é mapa. Escolha hoje um parceiro estratégico e marque a primeira reunião de Mastermind. 30 minutos. Pauta simples. Meta da semana. Maior gargalo. Microação até amanhã. Isso fortalece a mentalidade milionária, pratica a liderança de verdade e coloca a lei da atração para trabalhar com sinais claros. Intenção que vira agenda. Agora me diga, quem vai se sentar à mesa com você? Um vendedor que domina a prospecção? Uma gestora de tráfego? Um mentor financeiro? Liste 3 nomes. Convide um. E defina a frequência quinzenal no mesmo dia e horário. Prosperidade adora cadência. Anote também. Como vocês vão medir avanço? Leads gerados. Tickets médios. Receitas por projeto. Números que protegem o foco. Quer acelerar? Criem um ritual de abertura. Cada um chega com um vitória, um travamento e um pedido de ajuda. Fechem com próximas ações e responsáveis definidos. Isso treina a liderança compartilhada e aciona a mentalidade milionária coletiva. E sim, vale humor leve. Atraso perde 5 minutos de fala. Disciplina divertida funciona. Comenta aqui. Qual é a sua meta dos próximos 30 dias? E qual microação
Você executa nas próximas 24 horas? Quanto mais específico, maior o efeito bola de neve da prosperidade. E marca aquela pessoa que precisa desse empurrão. Mastermind nasce de convites corajosos. Se este conteúdo te ajudou a clarear o plano, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana, um passo prático para expandir prosperidade, afiar liderança e instalar mentalidade milionária. Sem drama. Bora construir a rede que puxa você para cima?